vontade em campo. Foi uma boa atuação do Flamengo? Foi uma boa atuação do Flamengo, mas não foi nada assombroso. Assombrosa foi a atuação ruim do Fluminense, muito ruim. Dom Carmo e Luiz, hashtag troca de passes. O pessoal está começando a mandar mensagens e o Marcos Vieira está com vocês em relação ao que vocês estavam comentando. Ficou barato para o Fluminense. Se fosse 5-1 não seria exagero. O Flamengo foi displicente nas decisões próxima à área adversária. Mas especialmente nessas decisões próximas à área do Fluminense, porque também o Muriel não fez nenhuma defesa difícil. O que o Muriel fez no jogo? Porque o Flamengo complicou a chance. Exatamente, na hora de finalizar, na hora de... E a bola passa, ele tenta dar o segundo chapéu para trás de novo. Então, assim, o cara tá feliz, o cara tá alegre, tá tudo dando certo. Eles têm prazer em jogar, Karina. Eu sempre falo isso. Quando a gente sai de casa para brincar de bola, a gente não sai para marcar, para ficar correndo atrás de ninguém. A gente sai com alegria, né? Para jogar bem. E quando você tem isso profissionalmente, isso aí é o ápice. Você jogar numa equipe profissional, com os movimentos que você sabe que seus companheiros vão fazer, com fisicamente você voando, tecnicamente em plena forma. Então, assim, é alegria para jogar e o cara faz coisas diferentes. Daqui a pouquinho também a gente vai falar aqui no Troca de Passes da vitória de 3-1 do Santos em cima do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que perdeu o goleiro aos 15 do primeiro tempo. A gente estava comentando isso, eu e o Rafael Rezende, antes de entrar no ar. Já já a gente fala sobre isso aqui no Troca de Passes. Por enquanto, a gente continua falando do Fla-Flu. E eu estava dando uma olhada aqui, o Gabigol foi eleito o craque do jogo. Ele que, na partida passada, chegou a sair esbravejando, mas não tinha nada a ver com o Domi. Foi porque tem uma questão ali física que tem que fazer depois. Ele não... Em relação ao Flamengo do ano passado, ele tem muito mais opções que o Jorge Jesus. Claro que é diferente, mas ele tem muita opção. Por isso que a reposição também, quando o Flamengo perde o jogador, quem entra com muita facilidade, que é o Thiago Maia, é o Isla. O Isla está jogando muito bem. Esse foi o quarto jogo dele pelo Flamengo. Né? E hoje ele passeou contra o Egito. Isla e Everton Ribeiro parece que jogam juntos há algum... Conceitualmente, o que você pensa a respeito? Culturalmente, o rodízio... Jogaria o Rafa até estourar, né? Jogaria o Rafa até estourar. Futebol brasileiro. Culturalmente, sim, lógico. Mas conceitualmente eu acho melhor girar a rotação e trazendo para os jogadores os benefícios que você citou e que foram alvo de uma reportagem de ontem, né? Do Globo. Do GE. Globo, indicando exatamente isso. Com conteúdo, você consegue convencer qualquer um a fazer qualquer coisa. Será que consegue? Eu acho que consegue. Porque o que acontece se você leva o cara até ficar extenuado e a possibilidade de lesão é que o rendimento dele também não vai ser uniforme. Você tem um camisa 9 craque. Ele joga muito num jogo, 3 dias depois ele joga bem no outro, 3 dias depois ele já não tem o mesmo nível e assim sucessivamente. E essa questão que o GE trouxe é muito interessante porque não é simplesmente uma questão de minutagem. O Flamengo está tentando buscar o ápice nos momentos mais importantes da temporada. Reta final de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Reportagem do Fred Uber e também do Felipe Schmidt. Teve com a gente ontem. Mas esse negócio essa questão do rodízio só incomodou mesmo a torcida e parte da imprensa por causa do Gabigol. Quando o Gabigol ficou na reserva contra o Fortaleza. Que antes ele já estava mudando e ninguém se incomodava. Tem dedinho levantado lá. O Zé do Dedo levantou ali. Zé do Dedo não, Dom Pedro, respeito. O nosso nobre Pedro. Por causa do Gabigol, porque nem que teve isso. Fala aí, Zé do Dedo. Ele tá muito polêmico, esse velho. Ele tá demais. Eu tava com saudade de trocar de passe, Pedrinho. Eu tenho uma opinião própria, sim, por ter jogado e dar um feedback para vocês do retorno. Acho que tá tudo perfeito, acho que é isso mesmo. O raciocínio é isso. Não precisa deixar estourar. Mas eu só acho que as trocas que o Domi fez, pelo menos nesse início, foi muito antes do jogador fadigar, entendeu? O jogador jogou uma partida e ele já trocou na outra. E aí você irrita o jogador. Porque, por exemplo, eu arrebentei com o jogo como o Everton Ribeiro tinha arrebentado o jogo, eu não me lembro qual, e ele já substituiu o Everton Ribeiro nesse jogo e no outro jogo deixou o Everton Ribeiro no banco. Então, assim, ali não foi um critério de rodízio pela questão física do atleta. Foi porque ele queria movimentar o elenco. Isso pode ser até o correto, que eu acho que não tem certo e errado, mas é difícil para um jogador de alto nível entender. Quando como o Rafa falou, que foi perfeito com conteúdo ali, com a amostragem da questão fisiológica, é óbvio, mas isso você não vai ter uma fadiga com o jogo. Você vai ter, no mínimo, uma sequência de 3, 4 jogos sem recuperação adequada. Isso é um ponto que eu queria abordar. E o outro ponto é que a gente, fugindo um pouquinho desse assunto,
Com a chegada do Jesus do ano passado e a continuidade com o Domi desse ano, uma observação para a gente refletir o que é o futebol. O Flamengo hoje jogou do meio para frente. Thiago Maia, que já foi meio ofensivo e a característica de um segundo volante no máximo. Gerson, que era um meio ofensivo e foi adaptado já na Europa como segundo volante. Diego, que é um meia ofensivo. Não. Grande Lucas. Os codinomes são ótimos. Ele colocou aqui, pelo amor de Deus, alguém comenta o absurdo que foi ter colocado o Nenê de falso 9. Estão fazendo vários questionamentos. E só para fechar aqui, vou botar mais uma na roda também. O Ronaldo Barbosa colocou, Domi tem que botar o time para treinar a finalização urgente. O time cria demais e converte pouco. Quero ouvir vocês. Eu acho que não é questão de treino de finalização. Eu acho que hoje foi uma questão mesmo até de concentração na hora de finalizar, de tomar decisão errada. É bom treinar, mas acho que hoje faltou um pouquinho mais de aplicação no segundo tempo para resolver o jogo. O jogo estava muito fácil, né? Isso tira um pouco a sensação de desafio dos jogadores. Eu acho que me passou essa impressão que parecia um treino. Em alguns momentos do segundo tempo parecia um treinamento. Os jogadores do Flamengo não aproveitaram para fazer um placar talvez até histórico, contra um rival que não consegue ganhar do Fluminense. O Fluminense não consegue ganhar do Flamengo. O PVC estava dando os números lá, são 10 jogos, uma vitória do Fluminense. É um domínio. Agora, normalmente o Fluminense competiu contra o Flamengo em 2020. E hoje não conseguiu competir. Foi um jogo muito fácil. Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve a bola, nem chegou a ter a bola. O Fluminense terminou com mais posse de bola que o Flamengo. O Flamengo nem quis a bola. Por que o Gabriel não fez nada? O Gabriel não fez nada. Agora, em relação à pergunta do não é isso? Não. Lucas. O conceito do Nenê como falso 9... Lucas, alô, Lucas. O conceito do Nenê como falso 9 era para explorar a velocidade pelos lados. Coisa que não Nenê aconteceu. tem 15 gols na temporada. Era o segundo artilheiro do Brasil. Sim. No início do jogo. Ainda é. Pelo menos dos gols que a gente sabe por aí. Ele está atrás do Gabigol e do Gamalho, mas enfim. E assim mesmo os gols do Flamengo foram feitos em erros da defesa do Fluminense. O Muriel, o erro do segundo gol, e o Gabigol está sozinho para receber a bola depois da falha do Muriel. E o primeiro gol, o Egídio, dando toda a liberdade para o cruzamento do Isla também. E eu não sei se o Fred tinha condições, também voltando aí à questão, só se o Fred tinha condições de 90 minutos, né? Dificilmente. Ele estava em quarentena por causa da mulher que estava com Covid. Exato. A opção anterior foi o Marcos Paulo por dentro, né? Sem o Evanilson. Também não funcionou. Mas um jogador sem intensidade também, o Marcos Paulo. É muito diferente. Ele citou isso na abertura já, né? De casa é mais doído. A gente tinha trocado já um zap, que a gente comenta sobre as nossas escalas. E ele, mas eu vou estar de casa, eu queria estar no estúdio. Eu sei. Você está aqui coçando para falar. Pode falar. Mas vai voltar, o estúdio vai voltar já. Ficar do ladinho do Rafa aí. Boa. Eu prometo, quando eu voltar para o estúdio, eu vou usar uma meia igual do Dom Carlos. Estilosa, né? Muito passagem, né, cara? É muito estilo. A meia parada, a passagem é cara. Esse estilo é exportável. Depois eu te dou a dica, quando a gente puder sair, pegar um avião. Olha aí, olha o estilão aí. Olha lá. Que estilo. Valeu, Sardinha, obrigado pela moral. Que isso? Um dia eu vou ter uma personalidade. Mas, Karine, falando um pouquinho do Fluminense, é isso. Eu acho que perdeu o Evanilson. É muito difícil você recompor. Eu estou com o Rafa nessa. Eu acho que o Marcos Paulo seria não mais próximo do Evanilson, mas seria o mais adequado, até porque demorou para o Odair encontrar um lugar ideal para o Nenê e ele achou, jogando com mais tranquilidade ali, flutuando no corredor central, sem muita obrigação. Quando ele bota o Pacheco, obviamente, e o Elton Silva, que ele queria velocidade, a gente já falou sobre isso, ele não teve, mas se ele... Agora, em relação ao Fluminense, só, Karine, em relação ao Fluminense repete nesse início de campeonato uma coisa que foi uma constante no campeonato passado. Que é o seguinte, o Fluminense vai a Bragança Paulista, o que o Bragantino vai fazer nesse campeonato? Aparentemente o Bragantino está brigando ali nas posições de baixo. O Fluminense está segurando um empate, toma um gol logo no início do jogo, aí toma um gol, perde do Bragantino. Está ganhando o Atlético Goianiense no Maracanã, o Hudson é expulso, o Fluminense deixa de ganhar um jogo. Seriam 2 pontos a mais. Mas ganhou do líder. Mas ganhou do único. Porque você perder para o Flamengo é esperado, você perder para o São Paulo. Ganhou do Vasco. Mas aí o clássico também não Mas fez um bom primeiro tempo contra o São Paulo. Sim, mas perdeu no primeiro tempo. O que eu estou dizendo só, Pedrinho, é o seguinte, alguns jogos que o Fluminense não poderia deixar de pontuar. Isso no campeonato passado foi cruel com o Fluminense. Aliás, nos últimos 2 anos
Isso tem sido cruel com o Fluminense ao longo das 38 rodadas. E o Fluminense começa a repetir esse padrão. Porque, na minha opinião, você perdeu um jogo para o São Paulo, que você fez um belo primeiro tempo no Morumbi, tá ok, é do jogo. Eventualmente você ganha do São Paulo no Maracanã. Você perde para o Flamengo, é um clássico. Aí você ganhou do Vasco, o Inter. O Fluminense ganhou, conseguiu uma virada em cima do Internacional. Agora, ele perde ponto para o Atlético Goianiense, perde ponto. O Fluminense tem perdido pontos para os times que estão brigando embaixo. Talvez passe um pouco pelo que é o tipo de jogo que cada uma das equipes... foi lá, foi a Arena, sendo justo, né? Foi a Arena da Baixada e ganhou do Atlético Paranaense também, né? Então, eu acho que o Fluminense tem uma facilidade um pouco maior de trabalhar contra as equipes que, de certa forma, jogam com ali um pouco mais... Não foi o caso de hoje, porque há uma distância técnica considerável, né? Aliás, mas... tem essa distância para quase todos, né, Rafa? A maioria absoluta, diria eu. Sim, sim. Quem é que joga de igual para igual com o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro? São pouquíssimos. Por ideias, como o Pedrinho fala, talvez Inter e Atlético Mineiro. Mas e a qualidade do elenco? Não, acho que cobra um preço. Em qualidade. Mas ainda assim, acho que o Atlético, não muda a postura. sim, acho que entendeu? o Inter espera. Vai ser um outro tipo de jogo, mas eu acho que encara também. Mas o que eu acho que o que pega pro Fluminense é que contra essas equipes, que em tese fariam um campeonato próximo em pontuação, ele pega estilos muito contrastantes, assim, a necessidade de abrir campo, a necessidade de ser proativo com a bola, de construir jogadas com o adversário posicionado. Não uma dificuldade só do Fluminense no Brasil, né? Uma dificuldade de boa parte das equipes. Mas quando você faz essa comparação, não conseguir se afirmar com quem mostra um pouco mais de qualidade, mas não ser capaz de se afirmar contra quem cobra de você a iniciativa dentro dos jogos. Eu acho que é esse o paralelo que dá para fazer do campeonato do Fluminense até aqui. Quero colocar também só mais um nome de um jogador que foi lembrado na nossa hashtag Troca de Passes, que a gente estava comentando enquanto o jogo estava rolando sobre ele, o Vitinho. Deixa eu ver quem foi que colocou para mim aqui. Tô parecendo o nosso amigo Paulo Nunes, né? Tô precisando de óculos, eu acho. Sim. Olha aqui, ó. O João Eduardo Xavier colocou: falem do sono do Vitinho em campo, pelo amor de Deus. Rafa, conta aí pro pessoal que a gente estava comentando sobre o Vitinho. Então, ele vai ficando pro fim da fila, né? E acho que tem muito a ver com o perfil. A minutagem dele é bem baixa, né? Comparado aos outros. Eu imagino que ele se cobre muito. Aí faz sentido também, né? Ele chegou antes do Michael, chegou antes do Pedro Rocha, né? Em tese, ele poderia ter mais minutos. Ele foi a contratação mais cara desse padrão. Mais pesado, os 10 milhões de euros. Eu acho que tem a ver com a personalidade, a cobrança dele mesmo, interna, porque é torcedor declarado do clube, porque escolheu voltar para o Brasil para esse trabalho, né, dentro do clube que torce, e um pouco por personalidade. Ele é muito introvertido, né? E eu acho que isso tem pegado um pouco no que é o desabrochar, assim, porque deve ser massacrante, né? O dia a dia só convivendo, só sabendo ali próximo, e não sei qual o tipo de trabalho que é feito mais direcionado ao Vitinho. Mas imagino que é claro que está tudo interligado, né? Mas se fosse para eleger uma questão, seria o lado emocional, seria o trabalho mais para psicologia esportiva, assim, do que simplesmente falta de qualidade para resolver os problemas em campo. Eu queria escutar o Pedrinho, que estava ali também balançando a cabeça e concordando com o Rafa. Essa parte psicológica, em toda profissão, é importante, ainda mais na pressão num jogo de futebol. Tem que ter muito domínio emocional. Rafa foi cirúrgico, Karine. Rafa foi cirúrgico. E o Vitinho, assim, ele é um menino muito na dele, muito quieto, muito comportado, vamos falar assim. E de um bom futebol. Ele passou um período muito difícil, assumindo a posição de contratação mais cara do Flamengo. E aí, ano passado, ele começou a ganhar de novo espaço com o Jorge Jesus e melhorou. Muitos jogos ele foi importante, fez gols. E como o Rafa falou, aí a fila andou para ele esse ano, né, com o Domi. Começa a andar e ele começa a ficar para o fim da fila. Tem jogador que reage de uma forma, tem jogador que reage de outra. Tem jogadores que não aceitam, que reclamam, e não fazem nada para mudar. Tem jogadores que não aceitam, não reclamam, mas treinam mais, se dedicam mais, ficam inconformados. E tem jogadores que sentem psicologicamente, que pode ser o caso, isso é só uma suposição. Pela característica emocional, de personalidade do Vitinho, ele é um cara que parece que sente muito quando a coisa não é boa para ele. Então, olhando por esse lado, a gente percebe um certo desânimo, né? Porque roda, como o Domi gosta de rodar o elenco, e ele vai ficando com minutagem menor do que a dos outros, obviamente ele vai se sentindo inferior e não reage. Porque ele demorou para ganhar confiança dentro do Flamengo e ganhou um pouquinho
com o Jorge Jesus na temporada passada. E, de repente, ele começa a visualizar. Não, ano que vem eu acho que eu vou acelerar muito mais esse processo. E a fila inverte, o cara se abala um pouco. Para fechar aqui o assunto Fla-Flu, vamos colocar também na roda a presença do Tite, né, nessa partida. Fla-Flu tirou o Tite do isolamento social. O Fla-Flu tirou o Tite do isolamento social. O que ele aproveita assistindo também esse Fla-Flu?